Vamos ler o texto das Sagradas Escrituras. Nós vamos ler na carta aos Hebreus, no capítulo de número 13. Capítulo de número 13, vamos ler os versículos 4 e o versículo 5. Apenas o versículo 4. Vamos ler o versículo de número 4 do capítulo 13 da carta aos Hebreus. Eu vou dar um tempo para você ir na sua casa pegar a sua Bíblia. Quero convidar a você, irmã, irmão, se aproxime aí do seu aparelho receptor e vamos juntos colocar o nosso coração, nosso ouvido, nossa alma, nossa mente para recebermos essa palavra, a palavra do nosso Senhor Jesus. Eu quero justificar também de antemão, dizer para os irmãos que não está sendo transmitido pelo YouTube. Nós estamos tendo aqui alguns problemas técnicos, que a gente vai resolver isso, se Deus quiser, para procurar não acontecer isso mais. Mas estamos aí no Facebook e, em nome de Jesus, o Senhor será glorificado nas nossas vidas. Vamos ler o texto sagrado que diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aqueles que se dão à prostituição e aos adultérios, aos adúlteros, Deus os julgará. Vamos ler outra vez? Diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Feche os seus olhos, vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da sua presença, diante da tua palavra, e que o Senhor venha abrir nosso entendimento para entendermos e compreendermos e recebermos a tua palavra. Fala conosco através da mesma, tu sabes das nossas necessidades. Eu quero pedir a tua bênção sobre cada família que agora estão juntamente conosco, Senhor, cultuando ao teu nome e com o coração aberto para receber a tua palavra. Meu Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Tome o seu assento. Nós temos aí, irmãos, cerca de 40 minutos para nós estarmos trabalhando esse tema maravilhoso, falando sobre o casamento, né? Marriage. O que nós vamos falar nesta noite, irmãos, o tema é cuidados para uma boa manutenção do nosso casamento. Se você puder repetir comigo aí no seu lar, vamos dizer, cuidados para uma boa manutenção do nosso casamento. Existem muitos bons casamentos, irmãos, muitas pessoas que estão bem casadas, né? Pessoas que estão bem casadas mesmo, o marido é uma bênção, a esposa é uma bênção, os filhos é uma bênção, mas não escapam das crises, não escapam das dificuldades. Elas vêm sobre todos, E neste momento que nós precisamos de termos casamentos saudáveis, e precisamos de termos realmente estarmos cientes e conscientes para que nós possamos vencer essas crises. Senão, as crises podem nos pegar e fazer com que tudo aquilo que a gente construiu venha a ser desconstruído. É preciso trabalhar para manter o casamento. É preciso trabalhar para manter o nosso casamento. Isso é como a gente, por exemplo, quando você constrói uma casa, quando você faz o seu building, constrói a sua casa para você morar nessa casa, mas se você não dá manutenção nesta casa, com certeza ela vai se desfazer, ela vai se envelhecer. Se você não pinta essa casa, se você não dá manutenção nos canos, não dá manutenção em tudo aquilo que precisa, você então vai perder tudo aquilo que você construiu, você pode perder. Então, é necessário que você invista também na reforma, invista na manutenção dessa casa, para que ela não venha a se corroer. O casamento também é da mesma forma. O casamento é preciso ser reciclado. De vez em quando, nós precisamos parar
voltar um pouquinho atrás, sentar, raciocinar, observar e ver aonde que é que nós precisamos de arrumar as coisas, arrumar a casa, porque senão, o que vai acontecer? O casamento, ele também cai em desuso, ou ele pode cair em uma coisa muito monótona e perde a graça. Se você não cuidar do seu cônjuge, se o seu cônjuge não cuidar, não houver um investimento entre os dois, perde a graça. E aí tem muitas pessoas que dizem assim, eu estou vivendo junto só por causa dos nossos filhos. Bom, isso não é uma vida abundante, isso não é bom. É preciso viver juntos pelo amor, pelo prazer de estar juntos. Você precisa ter prazer de voltar para casa do trabalho. A esposa também, em nossos dias atuais, muitas esposas trabalham. Você também precisa ter o prazer de chegar o momento de voltar para casa, para ver seus filhos, para ver seu esposo, sua esposa. É necessário isso. O casamento também é comparado como uma planta. Se você não cultiva, não água, se você não aduba o casamento, você não cultiva uma planta, ela vai perecer, ela vai morrer. Ela não vai suportar o calor do dia. Você precisa, então, também no casamento, você precisa cultivar esse amor, você precisa regar esse amor com palavras, né? com realmente sentimento, com ações que venha fazer com que o seu cônjuge perceba que você ama, que você está interessado nele. Isso é muito importante, irmãos. Levando isso em conta, nós precisamos tomar iniciativas no nosso casamento. Nós estamos passando por uma crise, né? Nós estamos passando por uma situação de crise, e nós já ouvimos isso aqui nesse púlpito, sendo dito, que muitas vezes as crises nos pegam de surpresa, e às vezes nós não estamos tão preparados para as crises. E aí o nervosismo aumenta, né? A adrenalina aumenta, todo mundo parado dentro de casa, não tem para onde ir. E aí os filhos fazem uma coisa, a esposa às vezes faz outra, o esposo faz outra, e às vezes traz aquela explosão, e muitas vezes nós cometemos coisas desagradáveis, falamos coisas que ferem a nossa esposa, a esposa às vezes fere o esposo, e filhos, às vezes na fase de adolescência, muitos chegando na fase adulta. Pode acontecer de haver atritos e trazer problemas familiares, problemas dentro do casamento, dentro do casal. O que fazer nessa situação? Nós precisamos de entender e valorizar o casamento, mesmo porque é uma instituição divina. Deus foi quem instituiu. Deus é o autor do casamento. Nós já conhecemos a história, lá no livro de Gênesis, da união entre um homem e uma mulher. Eu sempre gosto de dizer isso, que casamento bíblico, dentro dos padrões bíblicos, é a união de um homem e uma mulher. Essa é a nossa visão, nós como cristãos, como servos do Senhor, nossa visão de casamento é essa visão, a visão bíblica, a visão de um homem e uma mulher se unindo em laços matrimoniais para, então, formar mais, digamos assim, um elo ou uma célula da sociedade. É necessário, então, que nós venhamos a trabalhar esse relacionamento. Porque casamento, irmãos, não é para um dia ou dois, ou um ano ou 3, ou 5 ou 10, é para a vida inteira. Eu fico muito feliz quando eu vejo, às vezes, reportagem ou alguém fazendo aniversário de casamento, aí você vai ver quantos anos, 50 anos, 60 anos de casados juntos. Que bênção, que maravilha. Eu louvo a Deus. Eu já vou fazer 35 anos de casado. Próximo ano eu já faço 35 anos de casamento. E eu estava falando com a minha esposa hoje que é óbvio que nós não somos perfeitos. Não há perfeição. Mas estamos juntos tem quase 35 anos e felizes, adorando a Deus, né? Louvando o nome do Senhor. Portanto, casamento não é para um dia, não é para um ano, não é para 10 anos, não. Casamento é para a vida inteira, até que a morte separe.
E muitas pessoas, às vezes, ficam assim pensando, mas como alguém pode viver junto um com o outro durante tantos anos? Existem alguns segredos, existem algumas coisas que precisam ser trabalhadas. É preciso quebrar alguns mitos, meus irmãos. É preciso quebrar alguns mitos. E eu quero, nessa noite, dizer uma coisa. Tem alguém que diz assim, eu não vivi junto, não deu para a gente viver nesse relacionamento por causa da incompatibilidade de gêneros. Deixa eu dizer uma coisa, isso é mentira, isso não existe. Na verdade, todos nós somos únicos, somos indivíduos, e não há gênios iguais, somos todos diferentes. Se for olhar para isso, todos são incompatíveis, não existe essa história, né? Não é confirmado isso cientificamente. Todos nós somos diferentes. Então, cada um precisa fazer a sua parte para viver bem. Para viver bem. Eu quero aqui salientar que existem, sim, exceções. Existem exceções, e nós vamos falar isso, muito raras exceções, deixa eu dizer outra vez, muito raras exceções, que nós vamos ver no decorrer desse assunto nesta noite ainda. Bom, existem alguns passos estratégicos, eu quero falar nessa noite, sobre 10 passos estratégicos para que nós possamos conservar o nosso casamento. Amém? 10 passos importantes que nós precisamos de agir neles para que nós possamos fazer o nosso casamento funcionar no decorrer dos anos. Você lembra da oração do profeta Abacuque? Ele disse o seguinte, aviva, Senhor, a tua obra, né? Aviva, o Senhor, a tua obra. No meio dos anos, a notifica, e na ira, lembra-te da tua misericórdia. Então, a oração do profeta Abacuque serve para o casamento, para nós, como casais, orarmos ao Senhor, Senhor, aviva. Aviva o meu amor pelo meu cônjuge, aviva esse relacionamento, aviva essa comunicação, aviva esse desejo de estar juntos, aviva, porque no decorrer dos anos, meus amados irmãos, a gente passa a acostumar um com o outro e acha que já não precisa mais ter aquele romantismo anterior. Não, a vida é a mesma, nós somos os mesmos, as pessoas são as mesmas. A pessoa que você casou com ela alguns anos atrás ainda é a mesma, muito embora haja transformações, mas a essência é a mesma. Então, vamos nós entender. Primeira coisa que eu quero, irmãos, e isso, eu estou falando isso aqui, irmãos, esses 10 passos, é para aqueles que querem investir no casamento. Se você realmente quer investir no casamento, você vai valorizar esses passos importantíssimos para que nós possamos manter o nosso relacionamento conjugal uma bênção. Primeira coisa, número 1, que você deve observar. Número 1, cerquem-se. Eu estou falando agora para você e para a sua esposa, o esposo e esposa. Estou falando para os dois, né? Olha bem. Cerquem-se de pessoas que estão com relacionamentos saudáveis. Número 1. Você deve se acercar aqui tem um sentido de estar juntos, de comungar as mesmas ideias, de sentir os mesmos sentimentos, né? Então, cerquem-se de pessoas que estão com relacionamentos saudáveis. Isso, se você está querendo buscar melhora no seu relacionamento conjugal. Você não vai procurar se relacionar com pessoas que estão com problemas. Existem muitas pessoas problemáticas no seu relacionamento, que o marido fala mal da esposa, o esposo, e vice-versa, e aquela bagunça, e às vezes você fica nutrindo também esse sentimento, e às vezes você está com uma pequena crise, quem não tem crise, né, no seu relacionamento conjugal, aí você fica nutrindo uma separação, fica nutrindo esse pensamento e procura, em vez de procurar aquelas pessoas que são saudáveis, fica procurando aqueles que são disfuncionais, aqueles que já não estão nem aí, não valorizam o casamento. Então, cerquem-se, primeiro, número 1, cerquem-se de pessoas que valorizam o casamento. E olha, eu vou até além, cerquem-se de pessoas que valorizam o seu casamento, que te dão bons conselhos. Olha o que diz a Bíblia Sagrada
em Salmo de número 1 e o verso 1. Salmos 1 e o verso 1. Diz assim: bem-aventurado. Lê comigo aí na sua casa, que bom, eu gostaria de estar te ouvindo, mas eu vou imaginar você lendo comigo aqui agora. Leia aí: bem-aventurados, o bem-aventurado o homem ou o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é um ensinamento, é um aconselhamento, um conselho para nós, irmãos. Não se acerquem de pessoas que são pecadoras. Eu não estou falando, todos nós somos pecadores, mas eu estou falando, a Bíblia está se relacionando aqui, ou está apontando, pessoas que vivem na prática do pecado. Não são pessoas arrependidas, são pessoas que vivem praticando o pecado. O termo é o seguinte: se detém no caminho dos pecadores. Ele peca e continua pecando, é admoestado, mas continua pecando, não está nem aí. Não. Por que você fica procurando se aproximar dessas pessoas? Se você já está em crise, o fraco, quando chega perto do outro fraco, a tendência é acabar, enfraquecer mesmo, né? Fraqueza aqui, num sentido moral, fraqueza aqui, num sentido de não estar tendo mais força para dar prosseguimento à sua vida conjugal. Aqueles que valorizam o casamento é que deve se acercar de você. Procure eles, essas pessoas que valorizam o casamento, que vivem bem. Sejam amigo dessas pessoas, porque na hora que for necessário, ele vai te dar uma palavra para fortalecer o seu matrimônio. Segunda coisa, obviamente, meus amados irmãos, o tempo me é escasso, eu não tenho tempo de deter muito, porque senão eu não vou passar para vocês os 10 aspectos. Segunda coisa, você pode tomar nota aí na sua casa, né? Escrevendo também os textos bíblicos. Depois você pode, durante a semana, conversar com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, se acercar ao redor da palavra de Deus e aprender mais, né? Buscar mais, raciocinar mais, fazer algumas coisas juntas para que o nome do Senhor seja glorificado. Chame Deus para a sua família. Amém? Número 2, escolha amar. Diga comigo, escolha amar. Irmãos, amar é escolha, viu? Amar é escolha. Você vai escolher amar. Você pode tanto amar, como pode odiar, como pode simplesmente tratar com desdém, largar para lá. Mas o aconselhamento da palavra de Deus é: escolha amar. O amor, e nesse aspecto, você precisa levar em consideração uma coisa. Tem alguém que diz assim: ah, pastor, mas amor é um sentimento. Eu concordo com você. Amor é um sentimento, mas também é uma escolha, porque ele é racional. Você coloca dentro de você a questão, ao invés de você fazer qualquer coisa, você tem a opção de escolher, você tem a opção de dizer o que você vai fazer, mas você, com um raciocínio perfeito, como um homem ou como uma mulher bem resolvida na presença de Deus, você vai dizer: eu vou amar essa pessoa do jeito que ela é. Se você escolhe isso, e isso é só através do Espírito Santo. Obviamente, vamos ler 1 Coríntios, olha bem o que está escrito, 1 Coríntios, capítulo 13. Paulo foi muito feliz em escrever isso. Ele escreve o seguinte: o amor, capítulo 13, versículo 4 até o 8. O amor é sofredor. Olha que coisa linda. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Olha bem, o amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses. Presta atenção nisso aí. O amor não busca os seus próprios interesses. Alguém disse assim: ah, mas vale a pena, vale a pena. O que é que você diz com essa expressão vale a pena? Você está olhando para você ou para ele? Paulo está dizendo que o amor não busca os seus próprios interesses. O amor não se irrita, oh aleluia. O amor não suspeita mal.
O amor não se folga com a injustiça, o amor se folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e o amor nunca falha. O amor nunca falha. O verso, esse é de 4 até o 8. Agora, o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 8, ele diz o seguinte: acima de tudo, cultivai, olha o que Pedro escreve, acima de tudo, cultivai com todo ardor, e ardor aqui é do coração, de sentimento, né? De um sentimento, mas esse sentimento tem que ser racional. Não é aquele sentimento efêmero, não é aquele sentimento irracional que se entrega, eu senti, apenas na questão prazerosa, apenas numa questão de prazer, hedonismo. Não, é razão, sentimento racional, saber que tudo que você está fazendo está debaixo da graça de Deus. Aí Pedro diz, com todo ardor e amor mútuo. Oh, aleluia, isso aqui é muito maravilhoso. Amor mútuo é um ao outro, é aquele que dá o que recebe, tanto o que dá como o que recebe. Pedro está dizendo, porque o amor, agora olha bem que coisa linda, o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Então escolha amar. Número 2, escolha amar. Sabe por quê? Escolha é um ato de maturidade, né? Não só um ato de maturidade, mas também ele demonstra a maturidade quando você escolhe o amor, viu? Não é qualquer escolha, é o amor. Isso vai demonstrar em você que você está crescido. Você está crescido, né? Tem muita gente que não é criança. Paulo um dia disse assim, eu não posso falar com vocês como espirituais, porque vocês ainda são crianças, têm que beber leite, né? Leite. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É necessário, irmãos, na nossa vida, suportarmos. Tem hora que no casamento é preciso ter graça de Deus para suportar, porque nós somos seres humanos cheios de defeitos. Seu esposo tem defeito, sua esposa tem defeito, sim, tem. Assim como eu tenho defeito, como a minha esposa tem. Nós temos os nossos defeitos, todos têm. E tem hora que às vezes não encaixa. E aí é necessário trabalho. É preciso que eu e você paremos e raciocinemos. E uma coisa é muito maravilhosa. Olha para trás. É preciso olhar no retrovisor do carro que está indo para frente. Digamos, se você está numa highway dirigindo o seu carro, mas tem hora para você mudar de faixa, para você às vezes prosseguir, você tem que dar uma olhada no retrovisor e olhar para trás. Olha para trás, vê o que está atrás. Olha para trás na sua vida. Quantos tempos vocês passaram juntos, maravilhosos. Por que agora você vai acabar com tudo? Não, raciocine, escolha amar. Número 3. É que isso aqui é muito importante. Você anotou? Número 1, cerquem-se de pessoas que também valorizam, que têm relacionamentos saudáveis. Número 2, escolha amar. Número 3, a felicidade do seu cônjuge deve ser mais importante do que a sua felicidade. Isso é muito importante. Repita comigo. A felicidade do meu cônjuge deve ser mais importante do que a minha felicidade. Você falou isso aí? Então Deus te abençoe para que isso realmente se cumpra na sua vida. Eu vou repetir. A felicidade do meu cônjuge ou do seu cônjuge deve ser mais importante do que a minha felicidade ou do que a sua felicidade. Como pode isso? Pastor, você pode estar perguntando, como pode isso? Gente, muitas pessoas, a gente já ouviu alguns terapeutas familiares falar sobre isso, pastores, líderes cristãos falam sobre isso. Muita gente pensa, eu vou me casar para ser feliz. Tem gente que pensa assim, eu vou me casar para sair da casa do meu pai porque eu não aguento mais, né? As irmãs, as mulheres às vezes pensam assim, né? Não aguento mais. Não, você não vai casar para você ser feliz. Vai para o casamento pensando em fazer o seu cônjuge feliz. Você imagina, cada pessoa deve pensar assim. Então, 2 pessoas encontram, você da sua parte pensa em fazer ela feliz, e ela da parte dela, ou ele da parte dele, pensa em fazer você feliz. Vai funcionar. O que vai acontecer? A sua felicidade não vai depender dela, a dela vai depender da sua,
ou vice-versa. O importante é que você ame essa pessoa, dedique para ela o seu carinho, dedique para ela o seu tempo para vê-la sorrir, para vê-la se sentir uma rainha ou um rei, não é? Ou um príncipe. O importante é você... Irmão, se tem uma coisa que não tem nada mais compensativo do que você ver um sorriso de alguém satisfeito com uma ação sua. Você já fez isso? É maravilhoso quando você pratica uma ação que uma pessoa sorri por causa daquela ação que você praticou. Você imagina se isso for sua esposa ou seu esposo. Vai funcionar. Vai funcionar. Um sorriso no rosto alegra, não é? Formoseia o rosto e alegra as emoções. O homem passa, ou a mulher, quando me refiro ao homem, também me refiro à mulher, passa a ter prazer de estar junto com essa pessoa. Olha o que o apóstolo Lucas escreve em 6:31 de Lucas, o seu evangelho. Foi Lucas que escreveu. Ele colocou isso no papel. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Foi Jesus que disse isso. Né? Você não quer ser feliz? Então, em primeiro lugar, faça feliz aquela pessoa que você espera dela fazer você feliz. Não é mesmo? Olha o que diz Mateus, eu vou repetir quase que as mesmas palavras, Mateus 7:12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, façais vós também, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Então você quer que a pessoa te faça feliz? Primeiro, faça ela feliz. Você quer que a pessoa te honre? Honre ela em primeiro lugar, né? O que quereis que os homens vos façam, façais vós também. Quando o seu esposo estiver se aproximando, pense assim: vou fazer alguma coisa para me arrancar um sorriso dele. Da mesma forma, ao esposo, vou fazer alguma coisa para me arrancar um sorriso dela. Ah, você é inteligente, você sabe como fazer isso, não é mesmo? Número 4. Eu estou correndo, irmãos, porque o tempo não me permite. Número 4. Número 3 foi: a felicidade do seu cônjuge deve ser mais importante do que a sua felicidade. Número 4. O 4 é assim: coloque o relacionamento de vocês dois acima de qualquer outra coisa ou à frente de tudo, inclusive dos seus próprios filhos. Interessante isso, né? É uma maravilha, irmãos. O doutor, ele é o fundador da All Pro Dad, né? Ou Family First, família em primeiro lugar. Ele diz o seguinte, que nós precisamos de colocar a nossa vida a dois em primeiro lugar. Inclusive dos próprios filhos, porque os filhos só existem por causa do relacionamento de vocês dois. Se não fosse o relacionamento de vocês dois terem começado, os filhos não existiriam. Então eles estão em segundo lugar. Eu fico triste quando eu vejo muitas pessoas, muitos casais dizerem assim: eu faço isso pelos meus filhos. Você está totalmente errado. Não está correto. Eu sei que você não gosta de ouvir isso, mas essa é a verdade. Não. Os dois em primeiro lugar. Primeiro começou só vocês dois. Segundo, vai terminar só vocês dois. Mesmo? Ou deveria terminar só vocês dois. Então, family first. Primeiro lugar, a minha esposa ou o esposo. Você precisa entender isso. Nossas crianças, elas só vão atingir a felicidade no auge, no sentido mais lato da palavra, se vocês, pais, forem felizes. Porque um filho não gosta de ver a infelicidade dos pais. Não. Famílias desestruturadas, disfuncional, brigando, só vai trazer problema para os filhos. Amanhã ou depois vão precisar de passar por
terapias emocionais. Por quê? Porque os pais não eram felizes e viviam uma bagunça, uma baderna, não tinham uma família estruturada e abençoada. Então, valorize seu casamento em primeiro lugar, acima de tudo, viu? Obviamente, Deus está acima de todas as coisas, mas em termos de relacionamento entre você e sua esposa, antes é vocês dois, né? Número 4, eu vou deixar um texto, em Marcos 10, versículo 8, olha o que diz o texto sagrado. Marcos 10, e verso 8 diz assim: e serão os dois uma só, o quê? Se eu ouvisse você falando do outro lado, né? Mas eu ouvi alguns irmãos, nós temos aqui 5 irmãos nos ouvindo, 5 irmãos. Olha bem, diz assim, e serão os dois uma só carne. Aí o texto continua dizendo, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Bom, se casamento é isso, se casamento é deixar de ser um e ser dois, uma só carne, como é que eu posso dar prioridade a outra coisa a não ser a mim mesmo? É incoerente pensar assim, não, os meus filhos estão em primeiro lugar, não, o meu trabalho está em primeiro lugar, não sei o que está em primeiro lugar, tanta coisa. Ora, você está rejeitando você mesmo, ou então você não entendeu o que é o casamento. Porque casamento é os dois se tornar uma só carne. É o texto bíblico que está dizendo, Marcos capítulo 10 e o versículo 8. Você pode ler aí na sua casa, pega a sua Bíblia e lê. É lamentável, mas é muito lamentável a gente ver pessoas que são casadas há mais tempo, talvez há 10, 15 anos, há 20 anos, já não dar mais prioridade para o cônjuge. Não. Não, ok. É a mulher lá em casa, né? É a mulher lá em casa. Alguém diz assim, é a mulher lá em casa. É o homem lá de casa. Não, é a sua esposa, é o seu esposo. É aquele que você diz diante do pastor, diante do reverendo, naquele momento do juiz de paz, que você estaria com ele todos os dias da sua vida, até que a morte separe. Será que você vai negar isso? Não. Valorize o seu casamento. Muito bem. Dentro ainda desse coloque o relacionamento de vocês à frente de tudo, ainda está uma coisa interessante. Você não pode esquecer. Como é que você vai conseguir isso? Através da comunicação. Através da comunicação. Você precisa ter mais momento de qualidade. Que é isso, pastor? Conversar mais, né? Converse mais. Valorize, tire um tempo para você conversar com a sua esposa, expressar os seus sentimentos. Você não precisa ser uma marionete, fazer só a vontade dela ou dele para agradá-lo. Porque nós temos uma questão da linguagem do amor, que eu vou falar daqui a pouquinho, e nós precisamos de aprender, e essa questão das 5 linguagens do amor que eu vou estar falando, vai ser por uma outra oportunidade dentro dessa série, mas é preciso você entender como a sua esposa te entende e vice-versa, para que vocês então possam ter um bom relacionamento e priorizar uns aos outros. Número 5, comece a viver a 2 outra vez. Olha que coisa maravilhosa, né? Comece a viver a 2 outra vez. Sim, chegou os filhos, aí vai chegando os filhos, daqui a pouquinho começa a chegar outros, os parentes, e mais, e o casal às vezes vai perdendo a intimidade, vai ficando um para lá, outro para cá, vai se separando, vai para lá, vem para cá, já começa a dar mais ouvido aos filhos, ao invés de dar ouvido à esposa ou o esposo. Isso é um perigo. Esposa, às vezes, dar mais razão para os filhos do que para o esposo, e vice-versa, e aí acontece coisas desagradáveis. Então, comece a viver a 2 outra vez. Tenha mais romantismo, sejam mais amigos uns dos outros. Eu fico, às vezes, muito preocupado com gente que fica dizendo assim, o meu amigo não sei o quê, o amigo do Facebook. Irmãos, amigo, primeiro Deus, segundo é seu marido ou sua esposa. Ok? Rapidinho assim, não preciso de inventar muita conversa. Olha, Cantares de Salomão, ou Cânticos, né? 6, versículo 3 e 4, diz assim, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Oh, aleluia.
Vê se você pode falar isso. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Isso aqui é uma alegoria. Salomão está, toda a conjuntura de Cantares de Salomão, o tempo não me permite, já estou passando aperto. Toda a conjuntura de Cantares de Salomão se refere, em termos alegóricos, exatamente, ao encontro da noiva, igreja Cristo, Cristo, igreja. Mas Salomão está falando de coisa real. Ele está falando realmente de um homem amando uma mulher. Aí ele está dizendo, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Né? Ele apacenta entre os lírios, formosa és, meu amor, como Tirza, aprazível como Jerusalém, terrível como um exército com bandeira. Salomão está dizendo aqui que a sua esposa ou seu esposo, eu quero que você entenda isso, né? Que a sua... Salomão está se referindo aqui a uma mulher, mas eu queria que você pegasse isso aí de um para o outro. Exército com bandeira é aquele que vence a guerra. O exército, quando chega de volta erguendo a sua bandeira, é porque ele venceu a guerra. O Salomão está nos ensinando aqui, através desse texto sagrado, que a sua esposa ou o seu esposo é o seu guerreiro, que luta por você, que vence. Valorize isso. Comece a viver, vocês, o romantismo, a amizade. Você precisa olhar para a sua esposa, você precisa olhar para o seu esposo como alguém vencedor. Um exército com bandeira. Número 6. E aqui, irmãos, eu quero, ainda antes de passar para o número 6, eu quero dizer que o doutor Gary Chapman, ele é um psicoterapeuta familiar, e ele escreveu o livro As 5 Linguagens do Amor. Essas 5 linguagens do amor, que eu vou dizer quais são elas. Primeiro, palavra de afirmação. Segundo, qualidade de tempo. Terceiro, receber presentes. Quarto, formas de prestar serviços para o seu cônjuge. E quinto, toque físico. Sim, toque físico no seu cônjuge. Essas 5 linguagens, nós precisamos aprender ela. Isso aqui é um tema que nós vamos falar em uma dessas nossas palestras, mas estou apenas adiantando para os irmãos, que muitas vezes você tenta se comunicar, ser romântico com o seu parceiro, com o seu cônjuge, ele não entende, porque você não fala a língua dele. Isso é muito necessário, principalmente na vida sexual do casal. A vida sexual é uma coisa que também eleva, se estiver bem, se estiver tudo bem, eleva, né, o relacionamento entre o homem e a mulher. Quando falta o sexo, às vezes falta alguma coisa, está disfuncional, não está funcionando, não está bem. Então, com essa linguagem do amor, e sexo, irmãos, no casamento, é uma consequência de uma vida diária bem, né? É uma consequência. Tem muitas esposas que vão para o relacionamento sexual com o esposo por obrigação. E isso não é bom, isso não é maravilhoso, porque, na verdade, quando Deus cria o sexo, Ele tinha em mente algo prazeroso também, não simplesmente uma proliferação da raça, uma procriação da raça, mas também algo que viesse satisfazer o seu físico. E muitas vezes ela vai, tem que suportar. Não. É preciso que haja esse romantismo, esse relacionamento, essa conversa, essa preparação, para que as coisas aconteçam. E isso você não precisa aprender. O sexo é uma coisa que a pessoa, a pessoa sabe. O problema é a comunicação, é como você chega, é como isso acontece. Coisa muito boa é quando o sexo acontece. Eu estou falando de um sexo, como diz o texto sagrado de Hebreus. Leito sem mácula, entre o esposo e a esposa, isso agrada a Deus. Número 6, não haja com o seu cônjuge como se ele fosse obrigado a fazer as coisas para você. Não. Ele não é obrigado a fazer para você. Ele tem que querer fazer por amar, voluntário.
Eu não quero que ninguém faça as coisas para mim obrigada. Não, não, não. Aprenda a falar obrigado quando a sua esposa fizer alguma coisa que te agrada. Ou, vice-versa, o esposo. Aprenda a agradecer. Quando você vê que ele chegou e lavou as vasilhas, as louças e preparou tudo, diga muito obrigado. Muito obrigado. A minha esposa, ela me incentiva a fazer coisas para ela. Porque quando ela vê que eu estou fazendo, ela chega e diz, muito obrigado, você não é obrigado a fazer isso, mas você está fazendo. E isso é bom. Isso são palavras, isso são linguagem do amor. Nós vamos ver isso na próxima matéria, ou nesse decorrer dessas palestras. Isso é linguagem do amor. Ela fala a minha língua. Quando ela me agradece, eu vou para as nuvens. Aí eu quero fazer mais. É a linguagem, porque ela entendeu que assim é que eu gosto. Então quantas vezes seu esposo está fazendo alguma coisa, você olha para ele, está tudo errado, está tudo errado. Ora, o que você quer? O que você está querendo? Você ora, ora, ora. Quando a pessoa vai fazer, pastor, mas ele quer. Deixa queimar, deixa queimar. Ora, ele vai aprender. Agradeça mesmo que estiver queimado. Agradeça, digamos, te agradeço. Não deu certo, mas vai dar certo. Faltou você fazer isso, isso, isso. Com carinho, fale a língua dele. Fale a língua dele, ou a língua dela, não é mesmo? É muito. Outra coisa, aprenda a dizer, muito obrigado. Não esqueça as datas importantes. Isso é problema. Não esqueça datas importantes. Você é ruim de memória igual eu? Porque eu sou ruim de memória. Escreve no papelinho. Como diz o mineiro, né? Escreve num papelzinho, põe na sua carteira, arranja um jeito, né? Pastor, esqueça até da carteira. Não sei, meu irmão, arranja um jeito. Arranja um jeito. A gente que é homem, eu vou falar agora contra mim mesmo, a gente tem esse jeitão nosso, muitas vezes não valoriza isso, mas as irmãs valorizam. Então nós precisamos de agir com mais cuidado. Olha o texto bíblico. Vamos em Colossenses capítulo 3, verso 15. Diz o seguinte: seja a paz de Cristo juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz. Que coisa linda. Tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo. Ponto. E sede agradecidos. É isso que está te faltando. O Senhor Jesus já fez você né? A Bíblia Sagrada, o texto sagrado diz que se tornou uma só carne. Agora, seja agradecido. Saiba agradecer. Número 7. Estou correndo, irmão, estou correndo, viu? Número 7. Ainda, só para dizer uma coisa. Você sabe que as pequenas coisas que você faz em casa ou para o seu cônjuge é o que chama atenção? As pequenas coisas. Tem gente que quer dar um carro zero, né? Se puder dar até um avião. Mas não atinge o coração. Atinge qualquer coisa, menos o coração. Mas quando você se atenta nos pequenos detalhes, aí é que você vai no âmago e mostra que você se importa. Número 7. Ore pelo seu cônjuge. Ore por ele. Você não ora para todo mundo? Tem gente, irmão, que é de oração. Ora para todo mundo. Ora até para o gato e para o cachorro. Mas não ora pelo esposo. Né? Não ora pelo esposo. Estou sendo irônico, irmãos. Né? Ore pelo seu cônjuge. Busque a Deus por ele, interceda, jejuem por ele. Fale com Deus a respeito dele ou dela. Né? E você vai ver que Deus é poderoso. Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Se o seu casamento está com problema, está doente emocionalmente, problema, confesse, ore uns pelos outros, para que sareis, para que o casamento sare. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Que maravilha, amém? Provavelmente, quando você começou o seu casamento, você fez muitas promessas. Você começou com oração. Você orou, Senhor, envia para mim ele ou ela. Você orou, você começou com oração. E por que no decorrer da vida, acabou?
Volta a isso, né? Volta a isso, coloque a sua maturidade em ação. Você fez um projeto de vida lá no passado, quando você encontrou com ela ou quando encontrou com ele, olhou e disse, olha, projetou, você montou o esquema cognitivo na sua mente com respeito a essa pessoa. Você criou esse esquema. E no decorrer do tempo, parece que você se perdeu. Não, você tem um esquema. Volta atrás. Reveja isso. Se precisar, reescreve outra vez. Mas em nome de Jesus, você começou com oração. Peça ao Senhor Deus ajuda, porque Ele vai te ajudar nessa caminhada. Né? Viver a dois, gente, está em segredo. Muitas vezes não é fácil, mas não é impossível, é possível. Ore pelo seu cônjuge. Ore para que Deus coloque mais entendimento, compreensão. Ore pedindo orientação de como entender o ser tão complicado que é o seu semelhante. Irmãos, é complicado entender. Tem um livro que diz que a mulher veio de Marte, o homem veio de Vênus, alguma coisa assim, né? O homem veio de Marte, a mulher veio de 2 planetas totalmente diferentes. Se Jesus não entrar na causa, fica difícil. Fica difícil, né? Fica difícil. Amém? Número 8. Obtenha, e agora aqui, se a situação está muito difícil, chegou em uma disfunção quase que insuportável, pastor. Não tem mais jeito. O negócio é divórcio. Não tem jeito. É divórcio. Olha, número 8. Obtenha um aconselhamento cristão. Isto é, conselho bíblico. Procure um pastor, o seu pastor. Procure aquele que Deus colocou para te ajudar nessa caminhada. Procure, se aconselhe, não tenha vergonha. Às vezes você não consegue lidar, não tenha vergonha. Se você não consegue lidar, chegou num ponto que não dá mais para suportar, não vá abandonando, não chute o balde, não largue nada, porque Deus, olha o que está escrito em Malaquias capítulo 2, verso 16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. E aquele que encobre de violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleal. Isso aqui está dizendo que Deus considera o divórcio como um ato violento, um ato de violência. Obviamente, existem coisas inexplicáveis e muitas vezes pode chegar a esse ponto. Mas o máximo que nós pudermos evitar, para chegarmos aí, façamos, porque Deus odeia o divórcio. A Bíblia diz, se depender de nós, tenhamos paz com todos os homens. Se não depender, aí já é uma outra história. Mas no que depender de você, lute para não abandonar o seu cônjuge. Lute para não abandonar. Não é mesmo? Então vamos à frente. Tenho mais coisas para dizer, mas o relógio já me aperta. Número 9. Siga o aconselhamento, você buscou o conselho, siga o aconselhamento como um plano de ação. Isso, irmãos, não é simplesmente chegar a ouvir e aquilo que o profissional, o pastor falar com você entra no ouvido e sai no outro. Não, você precisa colocar em ação aquilo que o conselheiro falar com você. Faça isso. Isso é terapia, isso é uma ajuda. O seu casamento chegou num ponto disfuncional, não tem mais jeito, mas vamos colocá-lo para funcionar de novo. É a mesma coisa que um carro quando pifou o motor, ainda tem jeito de trocar as peças e consertar e o motor voltar novamente a funcionar, porque tem jeito de você ainda conseguir. Lute para que você tenha um bom relacionamento e volte ao primeiro amor que você sentia. Amém? Olha, Eclesiastes capítulo 4, verso 9, diz assim, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Isso significa dizer que os 2 têm que trabalhar em conjunto para arrumar a casa.
Não é o marido esperar da mulher. Ah, ela que tem que fazer alguma coisa. Ou da parte dela, não, é ele que tem que. O problema é com ele. Não. É os dois. É os dois. Melhor em serem dois. Junte os dois e trabalhe para que Deus te abençoe. Número 10, e eu termino aqui. Número 10, e eu termino aqui. Mude os seus padrões. Mude os seus padrões. Não leve, primeira coisa, não leve para casa o estresse do trabalho, meu irmão. Minha irmã, a sua casa não é lugar de comentar a respeito do trabalho. Sua casa é lugar de comentar sua vida com seu esposo, com sua esposa. Viva a sua vida. Seu trabalho é seu trabalho. Seu trabalho ficou lá. Amanhã ou no outro dia é trabalho. Mas quando você está indo para casa, vindo para casa, é você a sua casa, é o seu canto, é o seu oásis. Você está indo para o descanso, você está indo para o local aonde você vai encontrar alguém te esperando para vocês regozijarem. Salomão fala isso, né? Que nós devemos gozar a vida com a mulher, com a mulher da nossa mocidade. Né? Então você precisa fazer diferença entre o trabalho e a sua vida, a sua vida profissional e a sua vida familiar. Mesmo? Não faça da sua casa uma extensão do trabalho, por favor, não faça isso. Não faça isso. Não faça da sua casa, isso significa que você precisa ter horários. Horário de trabalho é horário de trabalho. Curta a sua casa com a sua família. Sua casa é o seu oásis. É o lugar onde você bebe a água fresquinha. Eu estou falando como homem, irmãos. Eu estou falando como ser humano que precisa de um aconchego, de um lugar para chegar. Como é bom. Está indo para onde agora? Estou indo para casa. Tem alguém que não tem essa felicidade. Tem alguém que a casa deixou de ser um oásis, virou um deserto. Onde você está indo? Ih, rapaz, estou indo lá para o deserto. É sufoco, chegar em casa é um problemão, viu? A esposa já vai me chegar já chega na porta, ela já falando, e soltando, e falando isso, falando aquilo. Não, minha irmã, faça da sua casa um oásis. Não, meu irmão, faça da sua casa o local mais aconchegante que você quer. Estou doido para chegar em casa. Irmão, eu confesso, diante dos céus, como eu gosto de chegar na minha casa. Estou chegando no meu cantinho. Quando eu vou me aproximando da minha casa, eu falo com a minha esposa, estamos chegando no nosso cantinho. Que bom, que bom. A gente tem um cantinho que Deus preparou para nós. Não é mesmo? Mude o seu modelo, mude os seus padrões, muda. Para com isso, não é mesmo? Olha, outra coisa, tem gente que chega em casa, a casa está arrumadinha, né? A esposa preparou a casa, arrumou tudo, chega, já choca sapato para um lado, meia para o outro, e vai fazendo aquele bagunção, e vai entrando naquela bagunça. Irmão, se tem uma coisa que eu não aguento, é bagunça dentro de casa. Eu não suporto. Graças a Deus. E quem me ensinou isso foi a minha esposa. A minha esposa. Ela sempre foi cuidadosa. Então, eu luto para ser também. Se bem que, de vez em quando, preciso dar uma puxadinha de orelha, né? Mas eu luto. Eu faço de tudo para manter as coisas em ordem. E se eu vejo alguma coisa assim, às vezes meio bagunçada, eu não mostro para ela, não, Giana, não, eu vou lá e faço, eu vou lá e arrumo. Mas tem muita gente, uns homens que são, não é para mim, não é para mim. Ora, ok, se não é para você, paciência, mas olha, exercite boas ações com a sua esposa, na sua casa, ou com o seu esposo. Exercite boas ações, mude o seu jeito, mude o seu... Não, eu nasci assim, como diz um pregador por aí, né? Como diz um pregador por aí, é a síndrome da Gabriela, né? Síndrome da Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Não. Nós somos seres adaptáveis. Nós somos seres que podemos mudar quando nós queremos agir. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. E outra coisa que eu não posso deixar de falar. Cuidado, às vezes eu estou vendo casais se perderem com muitos problemas por causa das redes sociais. Cuidado com as redes sociais. Elas podem ser bênção, mas elas podem se tornar maldição na nossa vida, principalmente vida conjugal. Muitos casais se desfazem por causa das redes sociais, arranja
tanta amizade, tanta amizade, tanta amizade. Manda foto para amigos e fotos para amigas. Meus irmãos, vamos tomar cuidado com isso. O céu nos espera, ou então nos vai mandar embora. Depende da nossa forma de ser. Com esses passos, e eu termino, queria que você colocasse de pé na sua casa, que eu já vou orar para encerrar, não é? Já vou orar para estar encerrando. Com esses passos, esses 10 passos, eu vou apenas recapitular aqui, para você entender. Primeiro, cerquem-se de pessoas que estão com relacionamentos saudáveis. Segundo, escolha amar. Terceiro, a felicidade do seu cônjuge deve vir primeiro do que a sua, ser mais importante do que a sua. Número 4, coloque o relacionamento de vocês à frente de tudo, incluindo na frente dos seus filhos, viu? Número 5, comece a viver a dois outra vez. Comece a viver a dois outra vez, em um ato de romantismo e amizade. Número 5, não haja como se o seu cônjuge fosse obrigado a fazer as coisas para você, só por causa dos seus caprichos. Número 7, ore pelo seu cônjuge. Número 8, obtenha aconselhamento cristão quando for necessário. Não fuja, encare a situação. Diga para o seu cônjuge, precisamos sim. Se não há uma compreensão, vamos procurar um aconselhamento, ou um profissional, ou um pastor, ou alguém, o nosso pastor, nosso líder espiritual. Vamos procurar, porque precisamos de melhora. Número 9, siga o aconselhamento, siga as regras do aconselhamento com um plano de ação, né? Mas ação é agir, não é ouvir e cair em descaso. E número 10, mude os seus padrões e você vai ver Deus abençoar a sua vida. Esses passos podem mudar a história da sua vida, do seu casamento e tirar o seu casamento de uma disfunção para voltar ao normal e a harmonia voltar no seu lar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor Jesus te guarde. Na próxima quinta-feira, nós estaremos falando sobre as 5 linguagens do amor. Ok? As 5 linguagens do amor. Nós estaremos falando na quinta-feira. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Chame a sua família aí, os seus filhos, chama eles, talvez estejam um no quarto, outro na sala, sei lá, jogando videogame. Para tudo aí agora, para tudo em nome de Jesus. Chame a sua casa, chame a sua família, chame os seus filhos, chame a sua esposa, seu esposo. Se puder, dar as mãos aí, dê as mãos, sim, dê as mãos. Vamos estar orando, né? Eu não estou aí não, mas o Espírito Santo está. Oh, glória a Deus, eu sinto isso. Eu não estou aí. Eu estou apenas virtual, você está vendo o meu rosto, a minha face virtualmente, ouvindo a minha voz, mas tem um que está aqui e está aí juntamente com você. Então, faça isso. Oh, halabashurimiai. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Seja amigo da sua esposa, seja amigo do seu esposo, seja os melhores amigos, sejam os melhores amigos, viu? Sejam os melhores amigos. Seu esposo é o seu amigo, número 1 e primeiro e único. Sua esposa é a única amiga que você deve ter e mais ninguém. Os outros são conhecidos, conversam, vivem bem, mas amigo é Cristo e o cônjuge. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai que estás no céu, na tua presença temos ministrado a tua palavra ao coração dos teus filhos. Essa família que está agora, Senhor, diante de ti, marido, esposa e filhos, ou talvez só o marido e a esposa, ou talvez a esposa com os filhos, mas o fato é que o Senhor agora visite esta família completa na totalidade. Senhor, eu quero colocá-los em tuas mãos e pedir que a tua bênção esteja estendida sobre cada um deles, que esta palavra, que esses 10 passos possam, Senhor, permear a vida dos teus servos, que eles venham restaurar a funcionalidade familiar e que sejam uma bênção para abençoar a outros. Te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Faz assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja convosco, com você, com seus filhos, sua esposa, sua família, e que todos digamos amém. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.